Há algumas coisas que nós não escolhemos na vida. Nascer, nossos pais, nosso patrimônio, as circunstâncias da nossa educação, morrer e as condições de nossa morte. Nós decidimos o que é importante e o que não é importante, o que vamos ou não vamos fazer. Nós fazemos escolhas todos os dias de nossas vidas. Todas as nossas escolhas têm uma consequência, seja ela boa ou ruim. Então, pense antes de agir, de falar e, é claro, antes de fazer escolhas, pois nós somos no presente o reflexo de nossas escolhas do passado. Eu sou Samuel de Fraga e esse é o Ponto de Encontro que já está no ar. O Ponto de Encontro vai mostrar uma pesquisa que apontou que mais de 8% dos capixabas sofrem com a insegurança alimentar, saúde, monkeypox, a varíola dos macacos, o que é e como se prevenir. O secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, fala dos casos já registrados no município e sobre prevenção. No De Olho nas Notícias, você vai acompanhar os principais fatos que marcaram a semana na região e em todo o estado. E tem gastronomia. Você vai aprender um típico prato brasileiro e suas curiosidades. Olhei até ficar cansado. E em 2022 eles estão completando 27 anos de estrada. Um bate-papo descontraído com Eliomar Menon, vocalista da banda Arte Voz. Tem pop rock dos anos 80 no Ponto de Encontro e uma entrevista especial com o prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho, que fez um balanço da administração. Essas e outras informações a partir de agora no Ponto de Encontro. Olá, boa noite. O Ponto de Encontro começa mostrando o retrato da insegurança alimentar. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, mais de 8% dos capixabas passam dificuldade quando o assunto é alimentação. No meu armário eu só tenho meio quilo de salsicha, 1 quilo de feijão, 1 de farinha, a meia lata de arroz e farinha. Maria Áurea é moradora do bairro da Penha, em Vitória, e junto do marido, cuida de 4 dos filhos. Ela faz parte dos 8,2% de capixabas que sofrem com a insegurança alimentar grave, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a PESAM, divulgados na última quarta-feira. Desempregada há cerca de 2 anos, a auxiliar de serviços gerais fala como a pandemia afetou a vida de sua família. Eu trabalhava auxiliar de serviços gerais. Por conta da epidemia, eu entrei de férias e mandaram embora. Estou parada até hoje. A geladeira praticamente vazia é o retrato da realidade vivenciada pela família. Para que todos consigam se alimentar, tudo é dividido. Áurea destaca que a prioridade são sempre as crianças. A gente que somos grandes, a gente deixa os pequenos e se sobrar pra gente comer, a gente come. Se não sobrar, a gente come um arroz e feijão. Com o dinheiro do auxílio pago pelo governo, ela separa parte para arcar com algumas contas e comprar o gás para cozinhar. Ajuda-se no gás. Igual sexta-feira mesmo eu tava sem gás, eu peguei fiado na mercearia. Pra mim tá pagando R$150, né? Porque como é fiado, a gente tem que pagar um pouquinho a mais. E vou pagando um pouquinho das contas, a internet, faço completo na cesta, que eu pego com a Maria, complemento na fralda, porque a fralda também tá cara, biscoito. Para ajudar as famílias, como a da Maria Áurea, a Arquidiocese de Vitória criou há cerca de 4 anos a campanha contra a fome e pela inclusão social Paz e Pão, que atende famílias da Grande Vitória cadastradas pelas paróquias e comunidades. Maria José é voluntária do projeto
e fala como o trabalho é realizado. A campanha Paz e Pão, ela surgiu da Arquidiocese, né? É uma campanha permanente. A campanha, né, tomou uma proporção de colaboradores, né? E a gente depende desses doadores para a gente ajudar quem tem fome, né? E com isso aumentou muito, né? Aumentou muito de procura de cestas e a gente não está dando conta, né? Não está dando conta, o desemprego, né? Está sendo muito grande e muita gente para pouca cesta. Zezé, carinhosamente conhecida por onde passa, fala como a campanha conheceu a história da Maria Áurea. A Maria Áurea sempre teve essas situações bem assim, financeira bem precária e desde quando eu estava como coordenadora da Pastoral da Criança, que eu ajudei ela com os pequenos, né, e essa dificuldade dela. Então, eu venho ajudando a Maria Áurea, né, tomando esse conhecimento, que está precisando, e tentando ajudar da forma que a gente pode. Aqui no armário da família tem fubá, arroz, farinha, feijão e sal. Mas essa quantidade de alimentos não é suficiente para alimentar os 4 filhos que aqui residem com ela e com o seu esposo. Por isso, Maria Áurea conta com a ajuda de um auxílio oferecido pelo governo e também do projeto, que além de ajudar com as cestas básicas, disponibiliza um recurso para que as fraldas descartáveis da Maria Eduarda sejam compradas. Às vezes as crianças querem um leite com a fralda. A gente não tem, porque os R$600 é pouco para nós famílias, somos em 5 aqui, entendeu? 5 não, somos em 6. Então, é muito pouco a renda que a gente recebe. Atualmente, cerca de 33 milhões de brasileiros passam fome no Brasil. Segundo a pesquisa, a região sudeste é a mais populosa do país e possui o maior contingente de pessoas passando fome, sendo 6,8 milhões em São Paulo e 2,7 milhões no Rio de Janeiro. Mas, considerando a maior proporção daqueles que convivem com a fome, está nas regiões norte e nordeste do país. Há anos ajudando várias famílias, Zezé relembra um caso que a marcou muito. Foi fazer uma visita, uma família que quando eu cheguei na casa tinha uma menina com deficiência, né, com 10 anos, a menina desempregada, o marido também desempregado e não tinha nada na panela, nada na geladeira, nem armário, nada. Então, assim, chama muita atenção isso. Então, isso não é só esse caso, são vários. Cada caso que você chegar é uma situação bem precária mesmo. O resultado da análise apontou ainda que o Espírito Santo aparece com o menor índice do Brasil de insegurança alimentar em lares onde vivem crianças com menos de 10 anos, ocupando um percentual de 3,9%, deixando para trás o estado de Santa Catarina com 16,7%. Ainda a nível nacional, o território capixaba possui o melhor índice do país, representando 55,57%, estando acima da média nacional, que é de 33%. Zezé destaca que atualmente cerca de 2.000 pessoas estão cadastradas no projeto, mas somente 200 delas são atendidas. São famílias que carecem e muito de ajuda. São um cadastro de 400, mas a gente não consegue chegar a atender todos esses, mas mais ou menos 200 pessoas que a gente atende. E o perfil delas são esses, mora de aluguel, né, tem crianças, o que mais marca na gente, né, ter crianças, né, que a gente não pode deixar essas crianças passar fome, nem a família, né, principalmente, né, que está sem renda nenhuma. Os dados da pesquisa foram coletados entre novembro de 2021 e abril deste ano, medindo os níveis de insegurança alimentar. Tal retrocesso é causado por inúmeros fatores, principalmente o desemprego causado pela pandemia. Maria José destaca que outras famílias podem ser ajudadas caso o número de doações aumente.
A gente necessita muito de ajuda dos colaboradores, né? Como as empresas, como hospitais, como as igrejas mesmo, como tudo mesmo. Nós precisamos muito de ajuda mesmo. Por favor, quem puder nos ajudar, entra no e-mail da Paz e Pão, né? Procura, nós temos o Pix, temos o PicPay, tá? É só procurar, vamos achar e colabora assim com a gente, sim. Esta semana, um trabalhador morreu no balneário de Itapemirim, na praia de Itaipava. Ele pintava uma embarcação que se soltou e acabou caindo em cima dele. O acidente aconteceu no final da manhã desta terça-feira, quando Alexandre Porto de Abreu, de 45 anos, trabalhava fazendo a pintura do casco de uma embarcação que virou esmagando o trabalhador. A embarcação estava na areia, com uma pequena parte dentro da água e desancorada. Quando a maré subiu, o barco acabou virando. Um outro rapaz que trabalhava na pintura pulou e escapou, mas ficou em estado de choque e foi socorrido para o pronto-socorro da região. Segundo pescadores, o barco pesa mais de 10 toneladas e passava por manutenção há alguns dias. Foi necessário o uso de uma retroescavadeira para levantar o barco de cima do pescador, que também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E depois do intervalo, o Ponto de Encontro conversou com a delegada-chefe da Dividian, Cláudia Dematê, que esteve aqui em Cachoeira em uma ação a nível nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, que vem crescendo a cada dia no estado. E tem um bate-papo de cozinha, você vai aprender um prato que é queridinho dos brasileiros, que é a pela égua. A gente volta já.